Olá, meus caros amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Paulo Santos, eu sou o seu professor de Química. Meus caros, estou aqui para ter uma conversa muito honesta com vocês. Nesses concursos de CFO, que envolvem aí conhecimentos de ciências da natureza, ciências exatas, como Química, Física e Biologia, muitos candidatos, os típicos concurseiros que estão aí acostumados mais em transitar bem no universo das leis, no universo do direito e das ciências humanas, ficam um pouco atemorizados e um pouco contidos. Pensando, não, mas é coisa que não estuda há tanto tempo, eu não sei nada de química, eu não vou conseguir me dar bem nessa prova não. Ou então pensa que pode se garantir pelas questões de humanas, renegando a vamos dizer assim, protagonismo secundário às questões de ciências. Mas estou aqui para te falar, meus amigos, que se você tiver um conhecimento básico, elementar de química, você pode resolver questões preciosas. Eu falo por isso pelo seguinte, as pessoas se atemorizam não pelas provas, que às vezes elas nem dão uma olhadinha, elas se atemorizam pelo edital. O edital geralmente é um edital realmente muito extenso, coloca ali um volume de conteúdo muito grande, a pessoa lê aqueles nomes ali com uma certa estranheza e pensa, meu Deus, mas eu não me lembro mais o que é radioatividade, eu não lembro mais o que é equilíbrio químico, eu não vou conseguir nada disso aí. Só que aí, quando você vai olhar a realidade de prova, aquele edital lá que parecia uma faculdade, parecia mais uma ementa de um curso superior de química, ela não se reflete na prova. Na prova nós temos questões bem tranquilas, questões básicas, que com o conhecimento básico elementar de química você consegue resolver numa boa. Se você usar um pouquinho de conhecimento juntamente com um pouquinho de estratégia, você vai conseguir se dar muito bem. Agora, você precisa do nosso curso, você vai aqui conosco aprender o que é elementar, o que é básico, o que você realmente precisa saber. Então, me acompanhe aqui, eu trouxe para vocês duas questões que fizeram parte da coletânea das questões de química da última prova do IDECAM para bombeiros, que foi o bombeiro de Minas Gerais. O concurso para 2016 e a prova foi aplicada em março de 2015. Nós tínhamos ali um total de 5 questões de química. Dessas 5 eu trouxe 2 para que você perceba o quanto é fácil, desde que você tenha conhecimentos básicos, elementares, que você vai conseguir aqui conosco. Me acompanhe aí nas questões, olhem só. A primeira questão vai dizer o seguinte: o Lapachol, uma substância amarela conhecida desde 1858, é responsável pela resistência apresentada pelo ipê a cupins. É tão abundante na madeira dos ipês que, pelo simples corte, já é possível observá-la na superfície cortada. Sua principal atividade biológica está relacionada à ação antineoplásica contra tumores cancerígenos sólidos. Fórmula estrutural do Lapachol. Quando a pessoa olha para essa estrutura, vê uma molécula aí muito grande, tem gente que já se desespera. Fala, nossa, mas eu não me lembro mais nada. O que significam esses traços? Que coisa grande, horrorosa, eu não sei o nome disso e não sei como fazer. Mas o que às vezes a pessoa não se atenta é que ela não precisa realmente saber tudo isso, saber quais são as estruturas secundárias daquela molécula, qual é a geometria dela, não precisa de nada disso. O que você precisa para resolver uma questão, às vezes, é um conhecimento muito mais simples. Por exemplo, essa questão tem uma representação que nós chamamos de fórmula estrutural. Ela é muito comum na química orgânica, principalmente dessa modalidade, que é uma fórmula estrutural esquemática, ou como alguns preferem, uma fórmula estrutural esquelética, onde você tem uma representação da molécula de modo simplificado. Mas atentem-se comigo a alguns pontos importantes dessa estrutura. Olha só, nessa estrutura, percebam, nós temos aqui figuras geométricas e nós temos traçados. Na química orgânica admitimos que todo vértice de figura geométrica que não tem nada representado, na verdade, conta com um átomo de carbono. Então você vai lá na estrutura e qualquer vérticezinho de figura geométrica que apareça, você coloca um átomo de carbono. Também tem outro momento importante. Todo encontro de traços que não tem nada representado tem um átomo de carbono. Toda dobra que não tem nada representado, desses traços, desses joelhos, tem também um átomo de carbono. E dessa forma, você já colocou aqui todos os carbonos que essa molécula possui. Feito aqui os carbonos, você pode começar a sua fórmula molecular. Vejam, basta contar os carbonos. Contem comigo. Vou começar dessa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carbonos. Opa! Se tem 15 carbonos, você já sabe agora que compensa continuar a montar a estrutura. Porque já coincide com o que está falando na assertiva de número 2. A assertiva de número 2 fala acerca da fórmula molecular, que é aquela que representa quais são os elementos que estão presentes e em que quantidade exata cada um está presente na molécula. Você já percebeu que na sua contagem tem 15 carbonos e a fórmula oferecida também tem 15 carbonos. Então, está de bom tamanho, vale a pena continuar.
E o que é a segunda premissa que você deve saber? O hidrogênio é o segundo elemento mais frequente na química orgânica. Como ele é muito frequente, eles também não são representados em sua totalidade. E então o que nós fazemos, basicamente, nós vamos pegar e completar as valências do carbono com hidrogênios. Mas o que seriam valências? Você vai aprender aqui no nosso curso também que o carbono nos compostos orgânicos sempre tem que fazer 4 ligações. Então todos aqueles carbonos que não tiverem ainda 4 ligações sendo realizadas, você vai completar com hidrogênio. Vamos lá? Olha só. Observe que, começando aqui pela parte de cima desse primeiro núcleo, nós temos aqui um carbono que fez 3, falta um quarto hidrogênio para ele. Porque esses carbonos estão realizando uma ligação dupla e 2 ligações simples com os hidrogênios. Esses aqui já estão completos, esses que estão dupla com oxigênio também já estão completos, esses 2 de cá já estão completos, olha esse aqui, ó, precisa de mais 2 hidrogênios, vamos colocar 2 hidrogênios para ele. Esse aqui já precisa só de apenas 1, porque ele já fez 3 ligações, e esse também já está completo, assim como esses que já estavam explícitos. Contando agora os hidrogênios da nossa estrutura, me acompanhem, vejam, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14, opa, C15, H14. Só falta contar agora na molécula os oxigênios, e nessa molécula nós temos 3 oxigênios. Então a fórmula molecular dele é C15H14O3. Você já sabe então que essa assertiva número 2 está correta. Meus caros, se a assertiva 2 já está correta, dê uma olhadinha nas opções que você tinha de resposta. Vamos lá, ó. Estão corretas as afirmativas, apenas as afirmativas, você sabe que a 2 está correta. Então, se na letra A diz que é só a 3, você já pode anular essa assertiva. Se na C diz que é a 1 e 3, você também já pode anular, porque nós já sabemos que a 2 está correta. Então, só com esse conhecimento da representação de moléculas orgânicas e de saber que o carbono sempre faz 4 ligações, você já aumenta a sua chance de acerto na questão. Se você tinha 25% de chance de acerto, porque você tinha uma resposta correta em 4 opções, a sua chance já aumentou para 50%. Porque agora você tem que marcar uma entre 2 opções, entre 2 assertivas. E para ganhar tempo, procure aquela que é mais simples. Na primeira fala sobre a massa molar. Só que para a massa molar, você vai simplesmente ter que pegar a massa de cada elemento e multiplicar pela massa atômica daquele elemento. O que pode demorar algum tempo quando você não dispõe de uma calculadora. Mas na terceira assertiva, e aí está a nossa estratégia para ganhar tempo, está dizendo assim: possui em sua estrutura as funções orgânicas fenol e éster. Meus caros, fenol e éster são 2 das funções orgânicas que vocês devem conhecer de um total de 14. Uma função orgânica é um grupo de compostos com propriedades químicas semelhantes. E essa função fenol especificamente, nós vamos ver no nosso curso que ela é definida sempre que eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a um núcleo aromático. E o núcleo aromático é quando você tem uma figura geométrica que dá um número de carbonos par com ligações duplas alternadas com ligações simples. Esse tipo de cadeia aqui, ó, que é uma cadeia aromática, na nossa molécula ela só ocorre nesse primeiro ponto. E observe que ao redor nós não temos hidroxilas, aqui eu não tenho fenol. E a única hidroxila que ocorre na molécula está aqui, só que ela não está ligada a um núcleo aromático. Aqui, apesar de terem números de carbonos pares, as ligações duplas não estão alternadas. Então você sabe que não tem fenol na estrutura. Se não tem fenol na estrutura, a assertiva 3 está errada e a única resposta pode ser a da letra B. Vejam como que foi simples. Bastava você saber, meus caros, o que era um fenol, você terminava de resolver a questão. Para uma questão como essa, e olha, é 1 em 5. 1 em 5 é 20% da prova de química, bastava você saber como representar um composto orgânico, que o carbono faz 4 ligações e o que é uma função fenol. Então veja que não é nada de outro mundo. Ah, não, mas é só uma na prova para destoar das demais. Vejam a próxima questão nessa coletânea que foi essa prova. Ó. Da mesma prova, da mesma aplicação. Sabe-se que a massa molar do PVC pode atingir, olha só que massa enorme, 1.500.000 gramas por mol. Costuma-se utilizar o PVC para produzir tubulações, discos fonográficos, pisos e capas de chuva. Uma de suas principais características é o fato de que ele evita a propagação de chamas, sendo usado como isolante elétrico. Esse polímero é obtido a partir de sucessivas adições de... Meus camaradas, olha só, ele aqui deixou claro, o que nós temos é um polímero. Mas o que é um polímero?
É uma estrutura orgânica que é formada a partir da repetição de moléculas muito pequenininhas. Você pega uma molécula pequena, que é passível de polimerização, e se você vai repetindo essa molécula, você forma um polímero como o PVC. É isso que você conhece mesmo, de encanamentos, de forros, né? E esse PVC, essa sigla vem do inglês, que é o nome dele em português, de policloreto de vinila. Meus caros, policloreto de vinila. Se você tem um policloreto de vinila, quer dizer que você tem vários cloretos de vinila. Olha nas suas opções aí. Na letra A já fala cloreto de vinila. Letra B, cianeto de vinila, acetato de vinila ou metacrilato de metila. Não. Se o nome dele é policloreto de vinila, então, meus caros, ele vem do cloreto de vinila, tá bom? Vejam que, se você soubesse o que é polimerização e as regras básicas de nomenclatura, você conseguiria resolver 2 questões em 5. E as outras não eram mais difíceis que isso não, meus camaradas. Ficava mais ou menos nisso aí. Mas vocês viram que tem um conhecimento básico de química, que eu posso passar para vocês em poucas aulas, em poucos minutos. Mas para isso você precisa se dedicar minimamente a estudar um pouco de química. Tem que ter essa predisposição. Tire esse bloqueio que você tem, acesse o nosso curso aí, que você vai ver que será uma tranquilidade resolver a prova de química, tá bom? Você tem que se dedicar, porque afinal, lembre-se, eu coloquei uma frasezinha para vocês. Quem não sabe o futuro que quer, terá que se conformar com o futuro que vier. Então, aguardo vocês nos nossos cursos. E aí, meus caros, bons estudos, preparem-se e até a próxima. Tchau, pessoal.